Então, pessoal, depois de a gente verificar os aspectos introdutórios ao estudo das formas de provimento, agora nós vamos atacar cada uma dessas formas de provimento, né, trabalhando as suas espécies. Nós já sabemos, e vamos sempre repetir, nós temos 7 hipóteses: nomeação, promoção, readaptação, reversão, reintegração, recondução e aproveitamento. E agora nós vamos uma a uma analisando as suas minúcias, naquilo que se mostra, obviamente, adequado na preparação para concurso público. Vamos nessa? A primeira, a nossa velha conhecida nomeação, é o provimento originário, não há muito a ser acrescentado aqui neste momento, praticamente a gente já falou sobre tudo o que tem pertinência com a nossa figura da nomeação. Todas as formas de provimento, não só a nomeação, devem ser publicadas em diário oficial. E a nomeação ela vai ser o provimento originário em caráter efetivo nos cargos efetivos e em comissão nos cargos em comissão. Um destaque especial para o nosso artigo 9º da lei, que não, em tese, não nos acrescenta assim, maiores informações. Mas está lá. A nomeação far-se-á em caráter efetivo quando se tratar de cargo isolado de provimento efetivo ou de carreira. Né? Lembrando lá, o cargo isolado é aquele que é criado por lei também, mas a pessoa não vai desenvolver uma carreira. Já dei um exemplo para você. E o cargo em comissão, inclusive na condição de interino, para cargos de confiança vagos. Isso a gente já falou, é só para sedimentar um pouquinho mais, mas vamos ao que na figura das novidades, né? O que nós temos de novidade? Primeiro, na sequência, na verdade, né, a figura da promoção. A promoção ela está elencada lá no artigo 8º da Lei 8.112 como uma forma de provimento, porém, a Lei 8.112 ela não desenvolve efetivamente as regras de promoção nas diversas carreiras, até porque, tratando-se de uma lei geral, não haveria como se pretender estabelecer parâmetros de desenvolvimento na carreira que fossem aplicados a todas as carreiras. Por quê? Porque cada carreira tem a sua especificidade. Então, a própria Lei 8.112 ela vai indicar a necessidade de que cada lei de carreira, com seus respectivos regulamentos, cuidem das promoções no âmbito de cada uma das carreiras. Então, uma carreira, eu vou dar um exemplo aqui da minha carreira, né? É mais ou menos assim, de tentar, né, contextualizar uma carreira visualmente. Nós teríamos aqui as chamadas classes A, B, C, são as classes, estou falando mais ou menos da minha carreira e da grande maioria das carreiras, tá? Mas tem carreira que tem desenvolvimento extremamente complexo. Tem progressão horizontal, progressão vertical, promoção, é meio confuso. Não importa muito para a prova, é só para a gente ter uma noção. A minha carreira ela tem 3 níveis na classe A e 5 níveis nas demais. Então, 4, 5, 6, 7, 8 aqui. E aqui 9, 10, 11, 12, 13. Tá? Conforme a pessoa ela vai passando, o servidor ele vai passando de nível, chamado padrão. Tá? Essa numeração aqui normalmente é o padrão. A minha carreira, por exemplo, o cara tem um aumento remuneratório e vai de ano em ano. E há uma exigência para mudança de classe. Então, se eu passo do padrão 3 para o padrão 4, há uma melhoria de remuneração, mas algumas exigências são feitas para mudança de classe. Né? Tem aí alguns requisitos que devem ser preenchidos, ligados à formação especializada ou aperfeiçoamento. Tá? Então, a promoção ela vai se dar dentro desse contexto, dependendo da carreira. Isso aqui, mudar de padrão seria progressão e a mudança de classe seria promoção. Estou apenas exemplificando para que não fique muito no ar, que isso aqui a Lei 8.112 não cuida, então não é algo que possa ser cobrado de você. Só se a legislação específica da sua carreira ela for cobrada, é que a gente tem que estudar essa legislação e verificar como a coisa funciona, se for um caso. E diversos concursos, eles simplesmente, né, não cobram essas leis específicas de carreira. Tudo bem? Então fica aí apenas para ilustração. Bom, então como eu falei com você, realmente a própria Lei 8.112 ela se diz, né, não legítima, não tem legitimidade, por assim dizer, para cuidar de normas de promoção das diversas carreiras. Então ela faz isso aí no artigo 10, parágrafo único. Depois a gente vai falar um pouquinho mais. São 2 informações que a gente encontra na lei sobre promoção. Então a primeira é esse aqui. Então,
O que é a promoção? É o desenvolvimento da carreira conforme a legislação específica. Dando uma olhada aqui no parágrafo único do artigo 10. Os demais... Vamos ver o 10, né? A nomeação para cargo de carreira ou cargo isolado de provimento efetivo depende de prévia habilitação em concurso público, de provas ou de provas de títulos obedecidos à ordem de classificação e o prazo de sua validade. Isso aqui a gente já sabe. Mas a promoção é adequada somente ao cargo efetivo. Tá? A carreira em comissão não é enquadrado nas carreiras. Ele é um cargo isolado. Parágrafo único. Os demais requisitos para o ingresso, mas aí é a questão do concurso, e o desenvolvimento do servidor na carreira, mediante promoção, serão estabelecidos pela lei que fixar as diretrizes do sistema de carreira da Administração Pública Federal e seus regulamentos. Então, na própria Lei 8.112, ela se diz inadequada para cuidar da questão da promoção e ela remete isso a uma legislação específica, que normalmente essa legislação específica é aquela legislação que cria os cargos, que estrutura as diversas carreiras. Tudo bem? Mais que isso, o artigo 17, ele vai afirmar, volta e meia copiado e colado em prova, ele vai afirmar que a promoção não interrompe a contagem de tempo de efetivo exercício. Isso aí é meio óbvio, mas enfim, é bom que a gente esteja atento, porque o 17, volta e meia, ele é copiado e colado nas questões de concurso. Então, a promoção não interrompe o tempo de exercício, que é contado no novo posicionamento da carreira a partir da data de publicação do ato que promover o servidor. Tudo bem? Então a contagem ela é contínua. Muitas vezes, essa promoção vai fazer que até o nome do cargo mude, né? O cara é investigador, aí vira inspetor, mas dentro de uma mesma carreira. O cara faz concurso para aquela carreira e a carreira ela tem essa estrutura, né? Às vezes, para chegar no último nível da carreira, não é todo mundo que chega, precisa preencher os requisitos, precisa ter vaga. Então, as especificidades de cada carreira é que vão delimitar a maneira das progressões e das promoções no serviço público. Beleza? Mas enfim, fica aí a nomeação, provimento ordinário, promoção, desenvolvimento da carreira. Agora nós vamos entrar nas formas de provimento, que elas efetivamente são mais cuidadosas, mais trabalhadas pela Lei 8.112. Elas são mais cuidadas, para ser mais correto. Então surge primeiramente a figura da readaptação. O que é a readaptação? Olha só, readaptar ou readaptação tem a ver com uma diminuição de capacidade laborativa. Então há uma diminuição de capacidade física ou mental para desenvolver regularmente as atribuições do cargo em que o servidor ocupa, daquele cargo, as atribuições daquele cargo. Porém, o reconhecimento que deve ser dado por inspeção médica é de que não há também uma invalidez para o serviço público. Então a pessoa não é inválida para o serviço público, mas para certas atribuições daquele cargo, ela está incompatível, né? Por um motivo de saúde física ou mental. Isso que a lei vai colocar e, obviamente, vai sempre depender de uma inspeção médica. Então, uma saída que a legislação dá, os estatutos normalmente colocam, para que você não tenha que aposentar por invalidez alguém que não está inválido para o serviço público, é promover uma readaptação. Então, sempre depende de uma inspeção médica. Tudo bem? Isso é, até certo ponto, muito controverso em casos concretos, né? Gera muita discussão, mas nas questões de prova não tem problema. Você pode perguntar, mas e a pessoa, ela não estará assim saindo de uma carreira indo para outra, sem ter feito o concurso público para outra carreira? É verdade, mas a readaptação ela nunca foi considerada taxativamente inconstitucional, ela não foi declarada. E ela está no texto da lei e ela é implementada. O argumento é que a readaptação ela vem em favor do interesse público. Ela não vem para privilegiar ninguém, pelo contrário, né? Muitas vezes a readaptação ela se faz de maneira meio que litigiosa. O servidor não concorda muito com aquilo. Mas ela para preservar o interesse público, porque colocar uma pessoa aposentada por invalidez sem estar inválida, talvez não seja a melhor saída. Então a readaptação ela surge para esses fins. Eu não estou aqui querendo entrar no mérito, se é certo ou errado, isso depende muito de casos concretos. Na prova que nos interessa, no concurso, tá, o nosso artigo 24, ele costuma ser abordado com uma boa presença, se é que a gente pode dizer assim. Não é dos mais, tá? O readaptação aparece, mas não tanto quanto outras formas de provimento que nós vamos ver na frente. E um aspecto pontual que se encontra na lei, eu nunca vi em prova, mas é daqueles que quando cair em prova, isso vai valer aqui para readaptação e vai valer para reversão também, que é a próxima que se segue, é o seguinte, olha só,
Imagina que nós temos aqui, isso aqui acontece muito na área do magistério, né? O professor não tem mais condições de ministrar aula, ou por uma questão, né, de dificuldade de permanência em sala de aula, por questões, né, mentais, psicológicas, não consegue mais, por experiências pregressas, etc. Ou então um problema nas cordas vocais, não consegue mais ministrar aulas. A readaptação é uma medida que acaba surgindo para sanear esse problema. Então vamos utilizar aqui uma carreira de magistério. Imagina que nós temos um quadro de pessoal, tá, com seus claros. Estou inventando aqui minhas modas como sempre, né? Imagina que nós temos um quadro de pessoal com seus quadros. Esse aqui é o quadro de professores, né? O quadro de professores está fechado, né? Servidor A, B, C, D, E, F e assim vai. E aqui embaixo nós temos o quadro de servidores administrativos, tá? Quadro de servidores administrativos com também as suas vagas, tá? Só que todas as vagas estão preenchidas também, não tem vaga. Não tem vaga. Aí acontece algum problema com esse professor aqui. Um problema de cordas vocais. Não consegue mais ministrar aulas, etc, etc. Não consegue, aí, sei lá, soma-se um problema, né, de convivência em sala de aula, que não suporta mais, e não tem mais condições de ficar no quadro de professores preenchendo uma vaga, porque isso impediria que um outro fosse ocupar essa vaga. O que acontece? Ele pode ser readaptado? Pode. Vai depender de uma inspeção médica? Vai. Mas em tese, ele romperia o vínculo com isso aqui, que a readaptação é uma vacância. Ele sai daqui e ele passa a procurar uma vaga nesse quadro aqui. Só que aqui já está preenchido. Não tem assim, a vaga, não tem um espaço para ele ocupar. Não há um cargo livre para que ele venha ocupar. O que a lei vai dizer sobre isso? A lei vai dizer que na ausência de vaga, tendo a inspeção médica recomendado que a pessoa fosse readaptada em uma outra função, ou em outro cargo, em uma outra carreira, para ser mais exato, e não existindo vaga, a lei vai falar que ele pode ficar na condição de excedente. E olha só, a condição de excedente, a pessoa está trabalhando normalmente, ela vem todos os dias, né, cumprir lá o seu horário, a sua jornada regular, e vai receber os valores que devem ser preservados. Então ele não pode ter as novas atribuições, elas devem ser compatíveis com a sua realidade atual, mas ele não pode ter um decréscimo patrimonial, né, em especial. E até um acréscimo, né, desproporcional. A ideia é que se estabeleça uma equivalência de remuneração. Tá? É o caso concreto que vai nos trazer essas informações. E o que não importa muito para a gente, tem que saber que deve haver a manutenção do aspecto remuneratório. É uma garantia que o servidor vai ter. Enfim, chegando aqui não tem vaga, ele vai ficar na condição de excedente. E o excedente ele está cumprindo a jornada regularmente, está recebendo normalmente, mas ele não tem a titularidade de nenhum cargo porque não há nenhum cargo vago, ele está na condição de excedente. Quando, por exemplo, esse cargo aqui, o titular, ele se aposentar, por exemplo, se aposentou, ou então ganhou na Mega Sena, pediu exoneração, foi embora, surgiu um claro. O que acontece? Ao invés de trazer alguém de fora do serviço público, do concurso público para cá, esse que está na condição de excedente, ele passa a ocupar. Tá? E aí a situação dele está mais saneada, tá mais, né, o quadro de pessoal está mais enxuto. Tem os cargos, os respectivos titulares, não tem que convocar ninguém, não tem ninguém na condição de excedente. Mas enquanto ele não tem o cargo para preencher, ele fica na condição de excedente. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha na lei? Então é basicamente isso. A readaptação ela vai servir para esses fins, para preservar no serviço público uma pessoa que não tem condições mais de exercer as atribuições de um determinado cargo, mas não está inválido para o serviço público. Beleza? Então olha lá. Limitação de capacidade físico-mental aferida em inspeção médica para adequação de atribuições, escolaridade e vencimentos em um cargo de outra carreira. Na ausência de cargo vago, condição de excedente. Então está aqui o nosso artigo e o que tem de mais importante. Readaptação e investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade físico-mental, verificada em inspeção médica. A readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins
respeitada a habilitação exigida, nível de escolaridade e equivalência de vencimentos. Então, diversos aspectos devem ser observados. Na hipótese de inexistência de cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência de vaga. Bom, a pergunta sobre a condição de excedente eu não tenho notícia de ter sido cobrada em prova, mas é daquelas que, caso venha a ser cobrado, quem vai fazer a diferença é você, que vai estar atento a isso. E nem todo mundo fica atento ou até mesmo entende o que isso quer dizer. Confunde com disponibilidade, é o que é mais comum. Disponibilidade a gente vai falar já já. Beleza? Tranquilo? Então, nomeação, provimento originário, promoção, desenvolvimento da carreira, readaptação, diminuição de capacidade laborativa por uma limitação na capacidade físico-mental. Vamos em frente. Próxima forma de provimento é a nossa reversão, que vai do artigo 25 ao artigo 27. E aí você vai fazer um link dessa reversão com o retorno da aposentadoria. O servidor vai se aposentar e ele poderá vir a retornar ao serviço público. Mas isso é possível? É possível e provavelmente você já deve ter ouvido falar nisso. Existem 3 aposentadorias no regime próprio de previdência social, típico dos cargos efetivos. É a chamada aposentadoria voluntária, onde a pessoa ela requer a aposentadoria, tendo preenchido os requisitos estabelecidos em lei. É a aposentadoria por invalidez, depende de uma avaliação de junta médica, e a aposentadoria compulsória, que se dará aos 70 anos de idade para os servidores em geral. Então nós temos 3 aposentadorias e a reversão ela pode ocorrer em 2 delas. Não se pode obter uma reversão da aposentadoria compulsória. É meio que lógico isso. Então há a possibilidade de reversão de 2 aposentadorias, da aposentadoria por invalidez e da aposentadoria voluntária. A aposentadoria por invalidez a reversão da aposentadoria por invalidez é a forma mais comum. É que você encontra mais nos outros estatutos. A Lei 8.102 ela meio que inova ao trazer a reversão da aposentadoria voluntária. Mas vamos falar primeiro da invalidez. Imagina que alguém foi reconhecido por junta médica como inválido para o serviço público e obteve a aposentadoria por invalidez. Se em um momento futuro ficar constatado que aquela hipótese que gerou a invalidez foi superada por algum motivo, um tratamento médico inovador fez com que a pessoa melhorasse, ou então a condição mental da pessoa teve uma clara melhora, então ela pode retornar ao serviço público. Muitas vezes a pessoa pede para voltar, porque está no ostracismo, não está indo bem, até voltar seria recomendável. Então, enfim, pode ser feito tanto a pedido, o servidor vai lá, o ex-servidor aposentado por invalidez provoca, ou de ofício. A própria Lei 8.102 ela vai orientar que periodicamente a administração pública faça exames de rotina em quem está licenciado para tratamento de saúde e quem está aposentado por invalidez. E constatada uma hipótese em que a causa da invalidez ela não subsiste mais, seria determinada essa reversão. Mesmo que não haja vaga, ele vai ficar na condição, a nossa velha condição que nós acabamos de falar de excedente, aquela mesma história. Ele vai ficar ali, exercendo as atribuições do cargo regularmente, recebendo por isso, aguardando que uma vaga, um espaço venha a surgir no quadro de pessoal, aí ele passa a ocupar aquele espaço. Nos mesmos moldes que nós acabamos de falar em relação à readaptação, beleza? Então olha lá, reversão é o retorno da aposentadoria, que pode ser uma aposentadoria por invalidez ou uma aposentadoria voluntária, e inicialmente nós vamos falar da reversão da aposentadoria por invalidez, que decorre da insubsistência dos motivos da invalidez reconhecido por junta médica. Na ausência de cargo vago, ele vai para a condição de excedente. Então está aqui o artigo 25, no inciso 1, que nos traz essa hipótese de reversão. Então, reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado, esse é o gênero. Primeira espécie, por invalidez, quando junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria. Então tem que ser por junta médica. A mesma, não digo a mesma junta, mas uma junta que vai reconhecer a invalidez e uma junta que pode reconhecer a insubsistência dos motivos da invalidez em um momento futuro. Parágrafo 3º.
No caso do inciso 1, encontrando-se provido o cargo, o servidor exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência de vaga. Beleza? Bom, e aqui eu aproveitei e trouxe lá do artigo 188 aquela obrigatoriedade que eu citei para você. Convocação para reavaliação. Artigo 188, parágrafo 5º, está lá na parte final da Seguridade Social da 8.112. A aposentadoria voluntária ou por invalidez vigorará a partir da data da publicação do respectivo ato. E aí, o parágrafo 5º. A critério da administração, o servidor em licença para tratamento de saúde ou aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejarem um afastamento ou a aposentadoria. Tudo bem? Então é assim que funciona. A administração ela pode ter uma rotina de reavaliação de servidor aposentado por invalidez, até é recomendável isso, para aferir se a causa da invalidez ela se mantém. Isso até os 70 anos, né? Porque depois de 70 anos não é possível mais retornar de qualquer espécie de aposentadoria. Tudo bem? Bom, depois da aposentadoria, depois da reversão da aposentadoria por invalidez, surge a possibilidade de reversão da aposentadoria voluntária. A voluntária é aquela onde o servidor ele preenche os requisitos, né? Regra geral, 35 anos de contribuição, mais 60 anos de idade para homem, 30 anos de contribuição, mais 55 anos de idade para mulher, como regra geral. A pessoa preenche os requisitos, ela não é aposentada, ela tem que requerer a aposentadoria para que, efetivamente, a administração venha a conceder essa aposentadoria. Bom, acontece que, caso essa pessoa venha se aposentar e se arrependa disso, tem algumas razões, né? Alguns valores deixam de receber, os auxílios, por exemplo, deixam de ser recebido. Às vezes a pessoa, né, não consegue engrenar nada da vida e achava talvez interessante retornar, até porque tem um abono de permanência, enfim. Isso é possível, mas não é certo. Então, alguns requisitos a lei vai colocar como indispensáveis para que a pessoa possa retornar. Isso entrou com uma medida provisória, depois foi tornada a lei, e passou a constar da Lei 8.112, mas normalmente a gente não vê isso em outros estatutos, normalmente, tá? Então aposentou voluntariamente, aposentou, não volta mais, a não ser que haja uma ilegalidade naquela aposentadoria. Mas enfim, quais os requisitos? Requerimento do servidor, tem que ter requerimento, ele não pode retornar, né, de forma impositiva pela administração. A critério da administração, então não é certo, tá? O servidor tem que estar há menos de 5 anos aposentado, ele tem que ser estável no momento da aposentadoria, normalmente e deve existir cargo vago. Então não há como obter uma reversão de uma aposentadoria voluntária se não há a figura do cargo vago. Tem que ter o cargo vago. Da invalidez, você pode retornar, mesmo inexistindo o cargo vago, vai ficar na condição de excedente. Da aposentadoria voluntária, isso não é possível porque trata-se de um requisito para a obtenção, a existência da figura do cargo vago. Tudo bem? Então, olha lá, reversão da aposentadoria voluntária, no interesse da administração, preenchidos os requisitos em lei, e os requisitos estão aqui. Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado, no interesse da administração, desde que, letra A, tenha solicitado a reversão, então tem que ter o requerimento do servidor, a aposentadoria tenha sido voluntária, estável quando na atividade, a aposentadoria tenha ocorrido nos 5 anos anteriores à solicitação e haja cargo vago, né? Então eu destaquei a existência de cargo vago, porque na outra reversão não precisa ter cargo vago, que é a reversão da aposentadoria por invalidez. Tudo bem? Bom, tem os outros parágrafos aí dos artigos que, né, não tem porque a gente ficar aqui lendo tudo, a gente faz um filtro do mais importante, acrescenta aquilo que considera também adequado à cobrança, mas é importante que depois você, com calma, você faça a leitura desses dispositivos e se você ficar com alguma dúvida, você sabe muito bem onde me encontrar. Tudo bem? Bom, vamos em frente para a próxima forma de provimento. Lembrando, nós falamos de nomeação, falamos de promoção, falamos de readaptação, falamos de reversão. Agora nós vamos para aquela que normalmente nos dá pouquinho mais de trabalho.
mas por outro lado é que mais cai em prova, porque existem dois momentos nessa forma de provimento, que tem até uma previsão constitucional, que é a nossa velha conhecida reintegração. Bom, vou explicar o que é reintegração, fazer um esqueminha aqui no nosso quadrinho, depois a gente traz os nossos slides. Olha só, você tem que imaginar o seguinte, imagina que nós temos aqui o servidor A. Servidor A ocupando um cargo público federal. E não se sabe por que cargas d'água, ele é acusado, em tese, né, de uma ilicitude administrativa grave e recai sobre ele a punição mais severa do regime estatutário, que nós vamos estudar juntos minuciosamente aqui no nosso curso, que é a demissão. Então, a demissão ela vai ser imposta ao servidor. Olha lá, a demissão vai fazer com que haja ruptura do vínculo. A demissão a gente vai ver já já que ela gera vacância, então o cargo fica vago. Então a punição de demissão foi aplicada ao servidor. Então houve a demissão. Então ele está fora. E o cargo está vazio. Tudo bem? Bom, essa demissão, ela pode ser uma demissão justa, mas pode ter sido uma demissão injusta. E essa pessoa pode se sentir injustiçada e recorrer às vias judiciais ou até mesmo administrativas para questionar essa tomada de decisão da administração pública. Caso ela venha obter êxito, seja de uma decisão judicial ou administrativa, ela obviamente vai ter que retornar, porque foi reconhecida a injustiça da sua demissão. Então ela retorna. Tá? Ela retorna para cá. E esse retorno, ele se chama reintegração. Então a decisão judicial ou a decisão administrativa que reconhece a injustiça de uma demissão, ela deve determinar a reintegração do servidor demitido injustamente ao cargo. Tudo bem? Isso é trabalhado tanto pela Constituição Federal quanto pela Lei 8.112, no artigo 28. Na Constituição está lá no artigo 41, parágrafo 2º. E a Constituição ela vai falar que somente de decisão judicial. A Lei 8.112 vai falar de decisão judicial e administrativa. Tem que depender só do contexto de pergunta. A nossa preparação aqui é a Lei 8.112, então a gente pressupõe que o enunciado vai estar falando da Lei 8.112. Então, tanto uma decisão judicial como uma decisão administrativa são aptas a gerar uma reintegração. Porém, ela só é direcionada à figura do servidor estável. Isso aqui, obviamente, pode acontecer com um servidor não estável. Mas a lei e a Constituição vão falar que é para o servidor estável, então a gente leva isso em consideração. Normalmente as questões não dão problema, elas falam logo do servidor estável. Se isso acontecer com o não estável, ele é óbvio que vai retornar. Mas o termo pode ser um reingresso genérico, reingresso, tal. Ou então utilizar reintegração mesmo, na prática. Mas, nas questões de concurso, se pergunta do não estável, a gente fica meio que sem resposta expressa. Não tem a lacuna na lei, né? Lacuna na lei, vai se utilizar analogia, ou então um termo genérico de reingresso, enfim. Não é algo que tenha sido questionado, a gente tem que continuar monitorando as bancas, mas não é algo que tenha sido questionado. A gente vai trabalhar sempre, e você vai perceber isso nas questões, com o servidor estável. Isso tanto está na Constituição quanto na lei. Bom, continuando a nossa historinha do servidor A. O que acontece com ele então? Ele retorna. Ele vai retornar ao seu cargo de origem, obviamente. Vamos imaginar que aqui ele é um auditor delegado da Polícia Federal. Não é auditor não, delegado da Polícia Federal, DPF. Isso aconteceu lá no cargo de delegado da Polícia Federal. Tá? Ele vai retornar para esse cargo que ele ocupava. Se o cargo tiver sido transformado, o nome, às vezes muda, né? Digamos que ele ocupava um cargo de analista processual, e aí depois houve uma reestruturação de carreiras e aquele cargo recebeu agora o nome de analista jurídico. Se ele saiu quando era analista processual, ele retorna. Cadê analista processual? Não existe, acabou. Mas foi transformado em quê? Analista jurídico. Então ele vai para virar analista jurídico. Tá? Se o cargo for extinto, tá? A Lei 8.112 ela vai falar que o servidor vai para a disponibilidade. E o que é a disponibilidade? A gente vai começar a falar dela a partir de agora. Presta atenção. Disponibilidade é ficar em casa. A administração coloca o servidor em disponibilidade. Ele não ocupa cargo nenhum. Ele está em casa. Fazendo o quê? Sei lá o que ele está fazendo. Mas ele está recebendo um proporcional ao seu tempo de serviço. Então ele é remunerado com um valor proporcional ao tempo de serviço. E a gente futuramente vai identificar que ele está apto a retornar através de um aproveitamento,
que é a forma de provimento relacionada com o retorno dessa disponibilidade. Então, uma das causas da disponibilidade é essa. O servidor está sendo reintegrado, quando ele chega, opa, cadê meu cargo? Ah, não, foi extinto. Você estava fora, ele foi extinto. Mas e aí? Ah, eu era estável, então eu tenho que ir para a disponibilidade. Por isso que a reintegração ela é muito focada nessa ideia de estabilidade, para esse retorno. O cara volta e o cargo não existe, por ser estável, ele vai para a disponibilidade. E a gente vai ver depois como que se dá o aproveitamento dele em outro cargo. Mas deixa eu chegar ao momento oportuno. Então são os 3 caminhos. E tem os 3 caminhos do reintegrado. Ele pode ir para o cargo de origem, para o resultante da sua transformação, ou ele pode ir para a disponibilidade se esse cargo que ele ocupava, ao ser demitido, tiver sido extinto. Beleza? Bom, e ele vai ter direito a todas as indenizações pertinentes. Ele vai ter que ter protegido tudo aquilo que ele teria usufruído caso não tivesse sido demitido injustamente. Se for uma injustiça, ele, por exemplo, ele tem que ser colocado na posição da carreira que estaria caso não tivesse sido demitido injustamente, que às vezes as ações demoram. Então o cara já teria quase no final da carreira se não tivesse sido injustamente demitido. A remuneração que ele teria recebido é um parâmetro para se fixar uma indenização. A indenização por essa conduta da administração seria o recebimento das remunerações que deixou de receber, de forma corrigida. Além de outros benefícios que deixou de usufruir em função de ter sido injustamente demitido do serviço público. Ao menos é assim que orienta a Constituição, orienta a nossa Lei 8.112. Então esse é o primeiro momento da reintegração, o nosso servidor A, dentro desse contexto de injustiça de demissão imposta ao servidor. Então vamos andar aí com os nossos slides para entender. Então a reintegração é a reinvestidura do servidor estável, demitido do serviço público, por decisão judicial ou administrativa, com ressarcimento de todas as vantagens. Ocorre no cargo antes ocupado ou no resultante de sua transformação, se for o caso. Se esse cargo tiver sido extinto, o servidor vai para a disponibilidade. E aqui são os parâmetros da Lei 8.112. Vamos dar uma olhadinha? A reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. Então, 28 condensa tudo aquilo que nós conversamos. E o parágrafo 1º, na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor ficará em disponibilidade, observado o disposto nos artigos 30 e 31, e o 30 e 31 vão falar justamente da questão do aproveitamento que vamos trabalhar mais à frente. Ok? Então esse é o primeiro momento, é a situação do servidor estável.